Bora lá então? Bora. Beleza. Thaís, ok? Beleza, Thaís. Então vamos lá. Último treinamento da diretoria de projetos, pessoal. Hoje a gente vai falar somente da coordenadoria de vendas. E aí também passar para vocês o treinamento do Plubis e o que vocês vão fazer aí para aprender a usar o Plubis, que é a ferramenta lá que a gente gerencia o contato com o nosso cliente, é chamado CRM, né? Customer Management. Então a gente vai aprender a usar essa ferramenta para facilitar o nosso dia a dia na Promad, para quando a gente tiver que entrar em contato com o cliente a respeito de alguma reunião, alguma decisão que foi tomada, a gente vai ter tudo isso cadastrado nesse sisteminha aí, nesse software, beleza? Primeiramente eu vou, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, né? Eu vou passar para vocês aí, eita, quebrou um monte de coisa aqui. Mais ou menos o que acontece quando a gente está na Promad, que a gente quer entrar em contato com o cliente, quer fazer uma aproximação, saber se esse cliente vai ter interesse na nossa empresa, fechar algum projeto. Então, para fazer isso, a gente tem um certo procedimento, assim, não é nada fechado assim de que você precisa fazer isso, mas é um jeito que a gente testou ano passado e teve resultado e que a gente quer continuar testando para ver se vai continuar dando frutos para a gente, se vai continuar trazendo projetos para a empresa, beleza? Então, eu vou primeiro falar sobre a institucional que vocês mandaram o vídeo aí nessa semana. Eu ainda não consegui ver todos, na verdade. Eu estava falando até agora há pouco com a Thaís. Eu consegui ver um porque já estava postado no YouTube. Os demais eu vou ter que ou postar no YouTube ou então baixar aquele programa para executar. Mas a respeito da institucional, eu quero que vocês depois vejam os vídeos de vocês. Se vocês não tiverem visto ainda, seja postando no YouTube, então vocês baixam aquele Windows Media Classic, que é um player para esse tipo de arquivo. Vocês pegaram o vídeo e assistir para vocês terem noção como que vocês estão falando sozinhos. Porque por mais que seja estranho assim você falar sozinho, você percebe que quando você está na frente de uma pessoa, o treinamento sozinho você aprimora muito mais. Você deixar de gaguejar, você deixar de enrolar durante alguma parte da sua apresentação. Então, às vezes, uma parte que não é tão necessária, você está falando sobre o que que é uma EJ, por exemplo. Você só precisa, às vezes, só dar só uma introduçãozinha, assim, só para a pessoa saber qual é o propósito de uma empresa júnior. Às vezes você está enrolando muito tempo ali naquela parte, está dedicando muito tempo, muito da sua apresentação da institucional nessa parte, e aí vai lá para falar sobre os projetos que sua empresa fez, sobre as ações sociais, sobre os tipos de serviços que você tem disponíveis para oferecer para o teu cliente. Você acaba tendo menos tempo porque o teu cliente vai ter assim de início, você que vai estar entrando em contato com ele na prospecção ativa. Então, ele vai querer assim saber o que que é, mas não vai ter um grande espaço de tempo assim para disponibilizar para você. Ele só vai se interessar em disponibilizar o tempo dele se você apresentar a empresa direito. Então, se você acabar apresentando 15 minutos só do que é um EJ, ele às vezes pode se desinteressar e aí não quer mais nem saber de fechar projeto, não quer mais nem saber do resto da apresentação. Então é bom vocês terem essa consciência de administrar o tempo de vocês, de saber como que vocês vão fazer para buscar o interesse do cliente na EJ, beleza? Então assistam os vídeos, conheçam seus defeitos, se vocês às vezes estão travando numa parte para falar de alguma coisa, ou então se vocês precisam treinar um pouco mais desse discurso, né? Esqueci a palavra direito, que tem um treinamento para isso, mas enfim, esse jeito que você fala, tanto em frente de um cliente, tanto em público. Isso vai servir para vocês também quando estiverem mais para frente apresentando um trabalho, fazendo uma palestra, apresentando um novo seminário, qualquer outra coisa do gênero, isso já vai acrescentar muito para vocês, beleza? Então, no treinamento de hoje eu vou passar algumas coisas para vocês. Vou começar apresentando um fluxograma na Promad. Depois eu vou falar da pesquisa de campo que a gente realizou no passado para identificar alguns possíveis clientes, né, para a empresa júnior e como que a gente fez para fechar os projetos que a gente fechou no finalzinho do ano passado, que foi a Autoelétrica Dois Irmãos
e os dois projetos, na Autoelétrica Dois Irmãos, né? E aí depois falar um pouquinho da metodologia pós-venda, que é como você fideliza o teu cliente. É muito falado hoje no mercado de trabalho sobre a fidelização de cliente, de você tornar o teu cliente não só uma pessoa que você fechou e executou um projeto, mas também uma pessoa que vai disseminar a tua empresa para os outros e também, quem sabe, até fechar um projeto, outro projeto e outro segmento. E depois, por final, eu vou voltar a falar um pouquinho do Plubis, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de contato com o cliente, de relação com o cliente. E aí eu vou falar para vocês o que vocês vão realizar essa semana aí para saber já como mexer no Plubis, que é uma ferramenta bem simples. Vocês vão ali olhar, bater de cara hoje, pode parecer um pouquinho complicado, mas vocês vão ver que é tudo questão de fazer um cadastro aqui. Ah, eu fiz esse contato com o cliente, pô, já vou anotar aqui, então gravar esse contato, registro esse contato com o cliente no meu Plubis. Então, é bem tranquilinho, beleza? Vou começar falando do fluxograma da Promad. O que esse fluxograma mostra pra gente aqui? Deixa eu achar ele aqui. Agora não vai dar pra ver porque a letra tá muito pequenininha, mas esse fluxograma são as etapas etapas do projeto, desde o primeiro contato com o cliente, naquele momento que você não conhece o cliente e você vai entrar em contato com ele ativamente, ou então esse cliente entra em contato com você através da forma passiva. Então a gente passa aí pela parte de contato até a qualificação, que é o momento que você vai conhecer a empresa, vai saber, o teu cliente também vai conhecer a EJ, vai saber qual é a necessidade do cliente, vai diagnosticar os tipos de serviços que podem ser realizados, fazer o planejamento do projeto, construir toda a EAP com a equipe de projeto, enfim, fazer todo esse trâmite, beleza? Aí depois vem a etapa de negociação, que é quando você vai apresentar a proposta para o teu cliente, ver se aquilo se adequa ao que ele quer, se não você vai tentar readequar, ou então às vezes até seu cliente não possa não aceitar a tua proposta, o que a gente faz após isso. E por fim, se o cliente aceitar a proposta, por fim não, é a próxima etapa, a execução do projeto, né? E depois a pós-venda, que é quando finalizou o projeto, quando tudo está acabado, já tudo foi pago, tudo foi executado. A gente larga o cliente, projeto acabado? Não, a gente vai focar nessa pós-venda, de como a gente fideliza o cliente para ele ser um disseminador da EJ, beleza? Então, eu vou começar falando aqui da parte de contato. O contato do cliente da empresa, no caso da empresa que ainda não é cliente, né? Uma empresa interessada no serviço da Promad, são feitos da seguinte forma: ou da prospecção passiva, ou então da prospecção ativa. A prospecção passiva é quando a empresa entra em contato com o cliente. Aliás, a empresa entra em contato com a Promad. Não tem muito segredo. Vai lá na página do Facebook, ou então alguém às vezes indica a Promad Júnior, esse cliente vem procurar, essa empresa vai procurar a gente. E aí, a partir disso, a gente tem um estudo da empresa, a gente vai saber o que essa empresa faz, qual é o segmento dela, para pelo menos ter uma noçãozinha, sabe? Não chegar de mãos vazias, às vezes, para fazer uma apresentação da nossa empresa. A gente já tem uma ideia do que nós, como empresa júnior, o que a Promad pode executar de serviço que seja inerente àquela área que o cliente executa faz os produtos ou os serviços que ele tem, beleza? Ou então, pode ser realizado esse contato aí por prospecção ativa, que é quando a Promad Júnior entra em contato primeiramente com a empresa. Então, eu vou explicar mais ou menos como que a gente fez esse estudo, essa abordagem no ano passado e que a gente vai continuar fazendo esse ano para tentar captar projeto para nossa empresa júnior, beleza? Então, a gente procura saber da empresa, o que ela faz, qual que é o ramo dela, os tipos de produtos e serviços que ela oferece. A Promad Júnior, então, entra em contato com a empresa, tentando oferecer, pelo menos de apresentar a empresa, a EJ no caso, apresentar o que a gente faz, o que é uma EJ, os projetos que a gente já fez, fazer essa institucional que vocês fizeram aí essa semana e mandaram um vídeo para mim. Então, a gente vai ter esse estudo primeiro, entra em contato para tentar marcar essa reunião, beleza? E aí parte para a institucional, que é apresentar o que é uma EJ, qual é o propósito de uma EJ, mostrar como uma empresa sem fins lucrativos e que nosso preço de mercado acaba sendo muito baixo por conta disso. Então tem alguns pontos que a gente vai sempre focar para tentar chamar a atenção do nosso cliente, que eu vou ir falando durante a apresentação de hoje, do nosso treinamento de hoje. Por exemplo,
O interessante de uma EJ acaba sendo, para nós, universitários, acaba sendo todo o conhecimento que a gente pode adquirir do ramo de consultoria e serviços, pode ser, às vezes, os eventos que a gente vai, por conta de alguns contatos que a gente pode fazer o nosso network ali, né? Mas para o cliente o que realmente interessa, acaba influenciando que ele tem interesse no nosso produto, no nosso projeto, serviço, é que o serviço nosso mantém uma qualidade, porém ele tem um preço muito abaixo do mercado. Então, quando a gente vai fazer essa apresentação do que é uma EJ, qual é o objetivo da EJ, a gente fala assim que a empresa Júnior é uma empresa criada dentro da faculdade, com o objetivo de dar uma capacitação para os alunos através de experiência profissional, e aí adquirir essa capacitação no meio acadêmico da execução de projetos de serviços. Porém, o que o cliente vai querer saber pô, mas qual é a vantagem de contratar uma EJ ao invés de contratar uma consultoria sênior? Por que eu não contrato alguém que tem 20 anos de experiência no mercado ao invés de contratar vocês? Aí que tá. Uma EJ cobra o projeto dela, muito abaixo do preço do mercado. Então, o serviço de consultoria aí, você vai ver que às vezes tem valor de R$ 250 por hora. Os valores assim que são extravasam mesmo a ideia que a gente tem de preço de projetos. E a nossa J tenta manter assim, por exemplo, esse último projeto que a gente fez aí do mapeamento de processos para Dois Irmãos, que a gente ainda na verdade está revisando com eles, está sendo aplicado e tudo mais, até eu fui lá hoje. Nosso projeto saiu por 800 e pouquinho, se não me engano. Numa empresa de consultoria, poderia ultrapassar os R$ 5.000, R$ 6.000, assim, facilmente. Claro que outros profissionais prestando serviço, prestando projeto, mas para uma empresa de pequeno porte, que é no caso o foco de ação das empresas júniores, é muito interessante você ter esse serviço à mão, tendo um valor bem reduzido. Então, esse é o diferencial da empresa júnior, você ter uma qualidade de serviço prestada pelos universitários que estão estudando ainda nesse meio, que ainda podem ter a consulta de profissionais, que são os professores que já trabalharam no mercado, por um preço bem mais acessível do que eles encontrariam numa empresa sênior, beleza? Dos pontos principais assim, que a gente destaca é que a empresa júnior não tem fins lucrativos também, ou seja, os membros não recebem para estar ali na empresa júnior, eles estão interessados em sim aprender como executar o serviço, ou seja, o interesse não é só ganhar dinheiro, o interesse na verdade, real dos membros é que eles aprendam a executar um serviço de consultoria com qualidade. Então é legal a gente destacar isso na apresentação da institucional quando a gente fala de EJ, beleza? Bem, então apresentou a institucional, você falou da EJ, tanto do conceito do MED, né, de Movimento Empresa Júnior, quanto da Promad, falou dos projetos que a gente já executou, que a gente pode fazer também, os serviços que a gente pode oferecer, apresentou também os projetos sociais que a gente teve. Você vai ter então uma ideia se o teu cliente vai ter o interesse de manter esse contato, de planejar, de fazer algum projeto com a EJ ou não. Então, esse primeiro contato vai ter aí uma resposta sim ou não. Você quer que a gente retorne então para fazer um diagnóstico da empresa, para saber mais ou menos as dificuldades que eles estão enfrentando, para quem sabe a gente conseguir aplicar um projeto aqui para vocês e melhorar a situação? E aí o cliente vai falar, não tenho interesse nessa fazer essa reunião, não quero contratar o projeto, não tive interesse na empresa, ou então às vezes não tenho dinheiro para isso. E essa questão de dinheiro é sempre bom vocês tentarem dar uma driblada, né? Falando, não, mas a gente vai fazer, vai fazer uma cotação, a gente apresenta para você, tem formas de pagamentos que a gente pode combinar. Sempre tem como dar uma conversadinha para tentar puxar o cliente para fazer pelo menos essa reunião de diagnóstico, né? Então, respondendo não, no caso vira uma inviabilidade, e aí eu vou explicar para vocês depois que vai ser aplicado um feedback, que é um questionário, para saber por que o cliente não quis ter essa próxima etapa, né? Ou então, se a resposta teve sim, eu vou falar desse feedback aí de inviabilidade depois, tá? E aí, se teve uma resposta positiva, vamos fazer essa reunião de diagnóstico. A reunião de diagnóstico é aquela reunião que você vai levar. Você às vezes teve reunião de diagnóstico que a gente fez no mesmo dia da institucional, porque acabou sendo
eu e mais uma pessoa que estava lá apresentando a institucional, e aí a gente já começou a conversar para ali mesmo, já emendou no diagnóstico da empresa, já começou a anotar os problemas. Mas o ideal é que vocês reúnam três pessoas, ou quem sabe, duas, três pessoas para levar para uma reunião com o cliente, para ele poder passar todas as informações. Por que não levar só uma pessoa? Acaba que ali na reunião de diagnóstico você consegue identificar alguns problemas que o teu cliente não vai saber, às vezes, te passar. Então, às vezes ele está falando sobre um problema que ele tem, diversos problemas que ele tem, e ele não enxergou ali um óbvio para você. Então aí você percebe isso, já deixa anotado ali nas suas anotações na hora da reunião, para depois, quem sabe, colocar no meio do projeto essa solução que você está imaginando. E por que duas, três pessoas? Você levando duas, três pessoas, você aumenta a possibilidade de enxergarem mais coisas que o cliente não viu, ou então que às vezes que a pessoa que está ali na reunião de diagnóstico, junto com você, acaba não tendo visto também. Então é interessante ter essa reunião com mais pessoas para ter essa visão ampla de diversos problemas que você pode resolver no teu cliente, de diversos modos de soluções. Aí nessa reunião a gente já percebe que começa a já ver o planejamento do que você pode fazer. Claro que a gente não vai já falar para o cliente, não, a gente pode fazer isso, 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 isso. A gente pode ter uma ideia, dar uma ideia assim do que a gente planeja, do que a gente poderia estar ajudando o cliente, mas a gente não vai já, né, entregar um pão já sem vender. Então a gente tem que ter essa ideia de que a gente precisa dar ali um tira-gosto para o cliente, dele ficar interessado na empresa, mas a gente não pode falar, tipo, a gente vai fazer isso, isso e isso, o cliente ter nas mãos dele o que ele precisa fazer, né? Então, beleza. Tendo esse diagnóstico aqui, a gente vai ter todas as informações da empresa, dificuldades que elas estão passando, das dores, né, que a gente falou aí durante tanto tempo. E aí a gente vai cadastrar esse cliente potencial. A gente vai ver lá que tem esse cadastro do Plumes, que são chamados as oportunidades, né? E aí vamos fazer estudo da viabilidade financeira e o estudo também do escopo, que é a parte de você se reunir e fazer toda a IAP, a duração, o que vai ser feito no projeto, aliás, o escopo do projeto, né? Aí montar a IAP, quanto tempo vai demorar, fazer tudo aquilo que a gente fez lá no project, a gente vai executar nessa etapa aqui. Fazer planejamento, tudo mais. E aí, se isso for viável, se esse estudo for viável, a gente vê, a Promade consegue executar isso, a gente vai fazer o nosso planejamento, fazer a nossa precificação e vai ter uma proposta para depois apresentar para o nosso cliente. Caso não seja viável, coisa que já aconteceu na Promade, vou dar um exemplo aí de uma empresa, a empresa se chama Servimac, que é uma empresa de máquinas de refrigeração, que ele tinha um problema assim de que máquinas dos clientes dele estavam ocupando toda a loja dele, ele não tinha espaço para ampliar, ele não tinha espaço para guardar o estoque, para organizar as coisas dele, e aí ele queria uma solução da nossa EJ. A gente foi lá, a gente botou a EEP, foi fazer um diagnóstico dos problemas dele, e aí a gente viu que o problema que ele estava enfrentando é que os clientes deles não retornavam para buscar as máquinas para para finalizar o serviço, né? Ele vai lá, cadastrava o cliente, deixava a máquina, e o cliente deixava a máquina lá e não voltava mais para buscar. Não pagava ele, e aí não tinha muito o que fazer. Ele ficava com a máquina lá parada, e por lei ele não podia vender essa máquina, não podia jogar fora, não podia fazer nada, porque estava como se fala? Na responsabilidade dele. Então, essa questão de ele não poder desocupar a loja dele, de não poder ali aplicar um projeto de mudança de layout, de estudar de como que o produto anda pela loja dele para a gente poder otimizar todo o processo, acabou sendo mais uma questão jurídica que ele tinha que resolver, às vezes montando ali como se fala? Um orçamento não, uma ordem de serviço com algumas cláusulas, falando, olha, dentro de 30 dias você deve deixar aqui o equipamento, ou dentro de 30 dias poderá ser doado para tal instituição. Qualquer coisa que desocupasse, então seria mais uma questão jurídica, que ele teria que investigar, procurar um advogado, saber o que ele poderia fazer, para os clientes começarem a tirar os equipamentos da loja dele. Então acabou sendo inviável para a Promade fazer esse serviço, porque não é um foco da Promade, uma parte jurídica. Se fosse uma EJ aí de direito, que a gente tem a EJUR lá em Franca, aí poderia sim ser o caso deles ajudarem, construir uma ordem de serviço com cláusulas, mas não é o nosso caso.
Então, beleza. Teve essa inviabilidade, a gente também faz o feedback, é o mesmo feedback daqui, quando a gente tem esse, depois da institucional, a resposta não. Então, também não rolou da gente fazer esse projeto para o cliente, e viabilizou, a gente preenche feedback também. Beleza. Viabilizou, montamos a EAP, temos a proposta, já temos a precificação, isso daí junto com a EAP, junto com a pessoa que vai ser do ADM, que vai fazer a precificação na planilha. Isso daí tudo a gente já deu uma passada assim da precificação, mas vai ter uma pessoa responsável por isso. Então, montou a proposta de serviço aí que vocês verificaram na semana passada, né? Vai colocar lá o que foi designado do projeto, quais são os objetivos, vocês vão apresentar para o cliente, vão agendar a reunião com o cliente, aliás, a fazer a apresentação e aí fazer uma negociação se vai rolar ou não fechar esse projeto. Beleza? Às vezes pode ter acontecido de o cliente interessar por parte do projeto, tanto que a gente falou ali de segmentar as possíveis etapas do projeto, de a gente vender, ao invés de vender um projeto único, vender um projeto que pode ser segmentado em 4 partes. E aí se o cliente se interessar por 3 das 4 partes, ele não fica preso aí a contratar essa última parte que ele não tem interesse. Beleza? Então, tenta procurar isso, nem sempre vai ser possível, porque às vezes é um projeto que não é tão complexo a esse ponto, mas se possível fazer isso. E aí, beleza. Teve algum projeto ali do meio que ele se interessou, mas ele quer que readeque? Beleza. Quais são as suas ideias? Você quer mudar isso, isso e isso? Tudo bem. Vamos precisar então refazer o projeto, refazer a estrutura analítica e depois a gente traz um novo valor para você. Aí volta nessa etapa aqui, né? De que vai ser negociado tudo novamente na readequação da proposta. Vai ser construída outra EAP, mudar o que o cliente não quer, construir um outro valor, vai voltar para cá. Enfim, pode ser então que ele tenha a resposta positiva e pode ser que tenha a resposta negativa depois que se adequar com toda essa etapa de que o cliente quis mudar, né? Então, tendo a resposta negativa, novamente inviabilizou o projeto, vai ter que aplicar o feedback. Teve a resposta positiva, elaborou o contrato, que a gente viu também na semana passada, se não me engano. Elaborou o contrato, enviou para o cliente, ou então, no caso, levou lá, a gente prefere fazer esse contrato mais presencial, né? Formalizou assinando, realizou o projeto. Finalizou o projeto, a gente vai, durante o projeto, aplicar um feedback que não está aqui, que é o feedback de follow-up, que é como o cliente está vindo até o momento, como está o projeto andando. Então, a gente viu que tem bastante, sim, questão de feedback para a gente ter esse relacionamento constante com o cliente, porque através desse feedback a gente vai ter uma ideia também do valor da nota do nosso NPS, que é o Net Promoter Score, que é aquela ferramentinha, aquele indicador lá que mostra se o cliente indicaria a nossa empresa para um parceiro, e isso daí é importante para a gente para ter esse pós-venda depois. Então esse follow-up, esse feedback follow-up é durante a execução do projeto que vai ser aplicado, beleza? Tanto que devia estar aqui, na verdade a gente tem que arrumar algumas coisas aqui desse fluxograma pro nosso estado atual, aí da Promad. Enfim, finalizou o projeto, a gente vai aplicar outro feedback, que é o feedback final, depois que já finalizou tudo. Esse feedback aqui de follow-up, normalmente a gente vai aplicar quando tiver uns 60%, 70% do projeto realizado, porque o cliente já vai ter uma ideia se ele está gostando do serviço ou não, beleza? Esse feedback final é quando finalizou o projeto, entreguei tudo que tinha que entregar, beleza, apliquei. Vocês vão depois verificar, né? Conjunto com a EAP, como foi a avaliação do cliente desses feedbacks. E aí, tem aqui a parte de desenvolvimento do case, mas daí a gente ainda vai conversar, tal, se vai continuar no fluxograma, se vai continuar na Promad, porque a gente apresenta isso daqui como se fosse para a empresa inteira, para eles saberem como que aconteceu todo o projeto. B8. Oi? Tenho uma dúvida, parça. Oi? Quando a empresa apresentar os problemas, tal e tudo mais, ela já quer um prazo do projeto pronto ou esse prazo normalmente é a Promad que traz? Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz a apresentação do nosso projeto através de horas. Então a gente tem ali, por exemplo, nosso projeto ficou tal valor que vai demorar 80 horas para executar. Ah, entendi. Então a gente apresenta assim. E aí como que a gente vai adequar o prazo de término?
é quando, na verdade, o contrato for assinado, que a gente pode começar a executar mesmo. O contrato foi assinado, a gente vai montar o primeiro dia para fazer a primeira reunião, e aí vai jogar lá, no nosso project, o primeiro dia como início de projeto. E aí ele vai adequar todo o restante do calendário, né? Entendi. Beleza? Beleza, valeu. Imagina. Então, aí essa parte aqui de case ainda a gente vai conversar na diretoria, se vai continuar e tal, porque a gente vai ter que refazer esse fluxograma aqui. E depois de uns 3 meses, mais ou menos, a gente vai aplicar outro feedback, que é o feedback de resultado. Qual é a diferença do feedback final para o de resultado? Feedback final a gente tem uma resposta já imediata do que o cliente achou da realização de todo o projeto. Então a gente vai saber, o cliente gostou do projeto, ele vai ali fazer as observações que ele tem que fazer em relação à execução, em relação ao contato dos membros, e já vai mandar ali para a gente. Esse feedback de resultado, a gente vai querer saber se o projeto que a gente aplicou na empresa está sendo mesmo executado. Se é aquilo que a gente planejou para o cliente executar, que na verdade a gente faz um projeto para o cliente aplicar. A gente mostra para ele como faz a primeira aplicação ali, ó, você vai ter que fazer isso daqui para otimizar teu serviço. E aí a gente vai querer saber mais para frente. O cliente está fazendo aquilo que a gente propôs? Está colocando em prática realmente o nosso projeto? A gente vai fazer esse feedback de resultado e depois verificar. Se tiver algum problema que eles se enfrentaram, a gente vai analisar e aí vai tentar dar umas dicas de como que ele pode mudar isso, ou então, às vezes, readequar alguma parte do projeto para a realidade do cliente que ele percebeu depois que ele começou a colocar em prática. Beleza? E aí, a atualização do case, realmente, a gente vai ter que verificar de novo, se vai continuar aplicando esses cases e finaliza o projeto. Então, esse daí é o fluxograma desde o primeiro contato até o pós-venda, que é ali depois de quando você acaba de executar o projeto. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a gente fez para fazer esse primeiro contato com o cliente. Como que a Promad saiu do zero assim de um cliente uma empresa que a gente nunca viu, e já começou assim a tentar fazer institucional, tentar fazer o diagnóstico dos problemas e Ô, Beu, fala bem. ô, desculpa, pode terminar. Te interrompi sem querer. Imagina, pode falar. O fluxograma ele vai sendo atualizado como igual o project ou não? Não, esse fluxograma é fixo. Daqui tipo, é uma coisa fixa da Promad. Só que a gente tem que meio que adequar a nossa realidade, por exemplo. Esses cases aqui, cadê? Desenvolvimento do case. O ideal era a gente pegar, fazer meio que uma... Você já viu essa dinâmica de case? Vocês fizeram isso até na verdade, no processo seletivo de vocês. Dinâmica lá? De você Sei. tem um caso lá de uma empresa, está acontecendo isso, e aí você tem que arranjar soluções. Isso é um case. Então, a ideia, depois de finalizar o projeto, é que a gente fizesse isso com a empresa que a gente atendeu. Ó, a empresa estava passando por isso, a gente quer que vocês então solucionem o caso dessa empresa. E aí, apresentar para os membros e que eles deem ideias, tal, para a gente saber como que seria outros modos de a gente ter abordado a situação que a gente não viu. Mas isso daqui até agora não foi aplicado, então a gente tem que ver se isso daqui só está no papel e vai ter que ser alterado, vai ter que ser retirado, ou então se a gente vai começar realmente a aplicar esses cases, entendeu? Isso assim, o fluxograma ele é não complexo, mas ele tem bastante etapa. Que às vezes parece que é muita coisa, porque, por exemplo, eu tenho medo, por exemplo, de você se perder, de repente não saber onde você está, entendeu? Ah, entendi. Assim, quando você vai ver, na verdade, tipo, parece muita etapa, mas se você for ver, por exemplo, aqui, ó, elaboração da proposta, beleza? Aquela proposta lá que a gente fez, tem a apresentaçãozinha, aí tem o documento para o cliente assinar, se ele vai querer fechar ou não, beleza. Tem essa proposta aqui, e aí o cara vai agendar a reunião, o gerente de projeto, que é também representante de vendas. Agendar a reunião é só fazer uma ligação. Esse contato de confirmação é como se fosse você fazer uma outra ligação para saber, não, tá marcado às 10 horas da manhã mesmo? É só isso. E aí reuniu. Entendi. Essa reunião, dentro dessa reunião vai ter a explicação da proposta. Esse feedback de proposta é o cliente respondendo para você o que ele achou. E essa análise você vai fazer na hora mesmo. Tipo, você vai estar sabendo o que o cliente achou e saber se você tem como readequar. Então, tipo, todas essas ele dá uma... que tá bem quebrado,
É um negócio, na verdade, que é, sim, acontece em uma etapa só, sabe? É, então, ele dá uma impressão que é mais complexo, assim. As setas, dá uma olhada assim, dá uma É, assustada, né? Não, você mas fala, nossa, dá uma assustada só. Mas daqui, ó, elaboração de contrato. É você colocar aquelas informações lá de CNPJ e tal, o que que tá sendo sei, sei. executado. E aí, fiz o contrato, levei para assinar, assinei, ó, é isso mesmo, levei para assinar, assinei, começo a fazer o projeto. Aí, Entendi. esses feedbacks aqui, vocês vão ver que ele é um Typeform, que é um aplicativozinho que a gente usa aí na Promad para fazer, recolher questionários de Questionário, sim. isso. Então, tipo, meu, pegou essa aplicação aqui, levou para EEP, viu aí o que ele respondeu, e aí, tipo, se tiver os cases, a gente faz o negócio dos cases. Isso daqui é de novo aplicar esse resultado aqui através do Typeform e mostrou para EEP. É tipo um negócio bem assim que tá segmentado, mas que na realidade mesmo é VaptVupt, sabe? Não tem nem que Uhum. esquenta a cabeça. Tá, Beleza? tranquilo. Isso daí, cara, também vocês Valeu. vão olhar assim, ó. Putz, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Fiz institucional e marquei uma reunião de diagnóstico. Já fiz a reunião de diagnóstico. O que eu faço agora? Aí você olha aqui, cara. Você procura aqui onde está diagnóstico. Achou o diagnóstico, a Uhum. próxima etapa é você cadastrar o teu cliente e depois fazer a viabilidade, né? Cadastrar o Uhum. possível cliente, né? É, esse fluxograma tem que ter do lado da cama. É bom, é bom. Se não precisa decorar. É um negócio que você pode ter tipo um arquivo salvo no seu computador pra quando precisar, sabe? É, verdade. Dá uma olhadinha. Vai acabar saindo tão natural, velho, que você tá seguindo as etapas, você nem se toca. Pode crer. Só tem que lembrar, tipo, algumas coisas, vai. Os feedbacks tem que sempre aplicar, então, tipo, É, você não então, tem pode umas esquecer, sabe? etapas aí que não tem como pular. Exato. Mas o resto sai natural mesmo. Fechou. Beleza? Então, eu vou voltar aí e Valeu. falar da pesquisa de campo. O que a gente fez ano passado? Ano passado a gente fez aí, eu não sei se vocês, todo mundo tava lá na reunião lá que a gente fez no final do ano, das diretorias, de falar, contar como foi o ano e tudo mais. Mas ano passado a gente fez uma listagem de empresas que existem aqui em Itapeva. A gente separou por segmentação, por área que eles atuam. E a gente no final teve essa planilha aqui, essa lista de empresas aqui. Falando da área, a empresa, que tá, o nome da empresa, o telefone de contato, o e-mail, então página no Facebook, ou então o site, CNPJ, que assim não era obrigatório também, mas isso aqui pode ser preenchido depois, não é necessário ter o CNPJ. Segmento e endereço. A gente fez toda essa listagem para quê? Para a gente poder fazer uma pesquisa de campo e essa pesquisa de campo ia mostrar para a nossa empresa quais são as necessidades do mercado. O que o mercado precisa hoje, onde ele está sentindo que está com mais falha. Então a gente chegava lá nessa pesquisa de campo e ia perguntar, pô, vamos avaliar a tua empresa aqui, você faz comigo isso daqui rapidinho? Chegava lá, na verdade, nossa conversa inicial era, a gente é da Promad Júnior, a gente é uma empresa aqui da Unesp, você conhece a Unesp e tal. A gente queria fazer um questionário, aplicar um questionário rapidinho, que a gente está fazendo uma pesquisa de campo, só para conhecer mais um pouquinho da cidade. É uma coisa que demora 5 minutinhos. Você pode falar com a gente rapidinho? O responsável podia falar com a gente? Gerente, dono de empresa. A maioria das vezes que a gente pegava e ia visitar, acabava sendo os donos de empresa que atendiam a gente, porque como é empresa assim, a cidade de Itapeva tem muita empresa que não é de grande porte, acabava sendo muito dono de empresa que estava ali mesmo no balcão, ou então era só chamar ele ali, tipo, que tava lá atrás, chamar ele. Então ficava bem mais fácil, beleza? De falar direto com o responsável, com o gerente ou então dono de empresa. Então, tranquilo. O que que a gente pegava, qual era o questionário que a gente usava? Ah, para começar, o que que a gente fez? A gente não visitou todas as empresas, porque se for ver aqui, olha, são 762 empresas que a gente listou. Daqui foi uma equipe de, nossa, eu acho que foi 25 pessoas que fez. Ou 20 pessoas, não lembro direito. Mas empresa, sim, que não acaba. O que a gente fez? A gente selecionou algumas empresas, foi lá. Cadê uma delas? Aqui. Sei lá, selecionou aqui a Chevrocar e foi lá, ó, essa daqui a gente vai visitar. Então a gente viu quantas empresas tinham de autopeças. Ah, tem 30 empresas de autopeças, vamos visitar duas. Quantas empresas tem de autoescola? Tem 10 empresas de autoescola? A gente visita só uma. Foi fazendo isso, para saber um pouquinho mais de como que a gente ia conhecer as dificuldades do mercado. Mas acabou que isso daí, esse negócio de conhecer as dificuldades do mercado,
se tornou mais um quebra-gelo para a gente saber se a empresa tinha interesse naquilo que a gente ia oferecer futuramente. Então, eu vou até mostrar para vocês aí o formulário da pesquisa de campo que a gente utilizou. Chegava lá na empresa, falava isso daí, durava 5 minutinhos o questionário, rapidinho, beleza. Anotava o nome da empresa, o ramo da empresa a gente podia, na verdade já ia preparado, né? Já tinha ideia de quais empresas a gente ia visitar, né? Ia falar duas de autopeças, a gente vai visitar então a Chevrocar e a Autoelétrica Dois Irmãos. Beleza. Preencheu aqui, nome da empresa, Autoelétrica Dois Irmãos, ramo da empresa, de autopeças, ou então autocentro, o que fosse. E aí a gente, o nome do responsável, a gente chega, quando chegava, já perguntava quem é responsável pela empresa, ele se encontra e tal. Então, tinha esse primeiro já ideia quem que era a pessoa que ia dar a palavra final lá pra frente, né? Se ia fechar alguma coisa com a Promad ou não. Já para ter essa informação é interessante, né? Porque senão você vai ficar conversando com um funcionário que na verdade não pode tomar uma decisão. Então, aí a gente sempre procurava falar com o gerente, então dono da empresa, beleza? Anotava as informações de endereço, aqui na verdade também até podia anotar depois, porque a gente já tem as informações aqui, né? De endereço e tudo mais. Telefone se a gente não tinha. E aí começava o questionário. Questões sobre a empresa básica, né? Quantos anos tem a empresa, quantos funcionários possui. E aí a gente começava a falar, qual a nota você daria para sua empresa? De 0 a 5. Anotava as notas para os segmentos, por exemplo, setor financeiro, que cuida da parte de contas a pagar, contas a receber, planejamento financeiro, parte de divulgação do marketing, parte de vendas do marketing, enfim, avaliava-se. Ô, B8, eles são bem sinceros nisso ou não? Não são, nunca são. Difícil, viu? Então. Mas assim, vocês vão ver que essa parte aqui é mais para ter esse quebra-gelo, para a gente conhecer um pouco da pessoa que está falando com a gente, quem que é o responsável pela empresa. E a gente perguntava em relação à divulgação do ambiente universitário, sobre se ele patrocinaria um evento, se ele conhece a Unesp, se ele conhece que é empresa júnior, se ele conhece que é um serviço de consultoria. Várias perguntinhas assim que ia no meio das perguntas, por exemplo, você conhece como é consultoria empresarial? Aí a pessoa fala, não conheço. Então, consultoria empresarial é um tipo de serviço que empresas prestam para arranjar soluções para outras empresas, pode ser tanto na parte administrativa, financeira, enfim. Explicava, a gente meio que ia conversando ao mesmo tempo que fazia esse questionário, para não ficar uma coisa muito maçante. E aí falava sobre EJ, se conhecia, e já dava uma palhinha do que é uma EJ. E aí perguntava se conhecia a Promad, conhecia o Promad, então era sempre não, a gente falava que é uma empresa júnior aí da Unesp e tal. Assim, esse questionário tentava também não ficar uma coisa assim de demorar muito tempo. Ele só ficava conversando mais para puxar uns assuntos assim no meio. Só para ter esse quebra-gelo, porque o principal do nosso questionário acabou sendo que a gente anotava se a pessoa era aberta a ouvir a gente, se ela aparecia que ela, quero saber mais aí do que vocês estão fazendo, que questionário é esse que vocês estão fazendo. Porque a gente tinha mais chance de entrar em contato novamente, marcar uma institucional para marcar uma reunião de que mais para frente a gente poderia tornar um projeto, poderia fazer um diagnóstico de empresa e aí tornar um projeto. Então acabou sendo assim, que o campo principal de todos esses daqui, das 12 perguntas que a gente fez, acabou sendo um campo de observação. Que a gente anotava o campo de observação no final? A gente anotava receptível, não sei o que, tem interesse em melhorar a empresa, ou então não recebeu bem a empresa. Podia colocar assim, não atendeu, foi grosso, qualquer coisa. É uma observação assim, você não ia colocar na frente da pessoa, né? Obviamente, quando saísse ali da empresa, você ia anotar, boa recepção, mostrou interesse. Por quê? Ia selecionar as pessoas que tiveram recepção legal, que tiveram interesse, e depois ia entrar, fazer uma ligação para saber. Pô, eu fui fazer essa pesquisa de campo aqui com você esse dia, e aí eu queria saber se eu podia apresentar um pouquinho da empresa para você. Então, o interesse dessa pesquisa de mercado aqui, que a gente vai aplicar de novo nesse ano, nesse semestre, vai ser identificar quais empresas são receptíveis, quais empresas que a gente pode chegar e conversar ali para saber se a gente pode aplicar um projeto nelas. Então, a gente vai utilizar esse mesmo questionário esse ano. Aí, claro que a gente vai ter todo o planejamento, vai dividir certinho quais empresas cada um vai visitar. Então, a gente vai conversando isso daí mais quando começar o semestre mesmo. Mas é isso daqui que a gente vai ser o nosso quebra-gelo para conhecer as empresas, para tentar buscar projeto, tentar fazer institucional, fazer diagnóstico, construir uma proposta e fechar um contrato, beleza?
Então, isso daí eu queria mostrar para vocês que assim foi a nosso ponto de partida da prospecção ativa, porque antes a Promage não tinha essa prospecção ativa de ir atrás do cliente. A gente só recebia projeto através de outras pessoas, professores, aí ou então entrar em contato na nossa página do Facebook. Então essa prospecção ativa começou mesmo no ano passado, quando foi ano passado mesmo que começou a verdadeiro intuito da diretoria de relações comerciais, que hoje é a coordenadoria de vendas, que é captar cliente, captar projeto, beleza? Então, uma das coisas que eu queria falar da pesquisa de campo, como que a gente vai fazer para ter esse primeiro contato com o cliente, para a gente iniciar nossa etapa de vendas. E aí, depois que executou todo o projeto, fechamos o contrato, executamos o projeto, a gente tem a metodologia pós-venda, que é esse caso aí de como que a gente vai fidelizar o nosso cliente, que métodos que a gente vai fazer, que ações que a gente vai fazer para o cliente se tornar um amigo, né? A gente parceiro, na verdade. Teve até um cliente aí da Autoelétrica que ele fala assim que ele não tem clientes, ele tem amigos. Então tentar formalizar essa ideia aí de amizade entre prestação de serviço, de tentar fazer uma coisa mais de parceria, de o cliente se interessar por você e você se interessar pelos problemas do cliente, fazer isso que assim só vai trazer benefícios para a EJ, sabe? Então, vou falar um pouquinho das metodologias pós-venda. Falar um pouquinho das etapas e métodos. Essas etapas são mais assim, fixas que vocês vão ter que fazer. Isso daí a gente vai ver que na verdade, era uma coisa que era só para relações comerciais ano passado, mas como vocês estão agora na diretoria de projetos e é junto com a parte comercial, meio que não tem como escapar, que vocês vão ter que fazer isso assim. Vocês nem tem como não esquecer de fazer isso, que é acompanhamento de progressão do projeto, por exemplo. Pô, vocês vão estar lá como gerente de projeto, então vocês vão estar acompanhando essa progressão. Ano passado, além do gerente de projeto, era legal o representante de vendas estar acompanhando para saber se aquilo que ele vendeu tá sendo entregue, né? Então, como o gerente de projeto e representante de venda, é uma pessoa só que vai estar fazendo isso, então vai ficar bem mais fácil, né? De você saber o que está vendendo e aquilo que está entregando também. Então, as etapas passam pela aplicação de feedbacks, que é esses feedbacks que eu falei para vocês no fluxograma, acompanhamento de progressão do projeto, que é o que vocês vão fazer como gerente de projeto, e os contatos pós-finalização de projetos, que aí eu vou falar para vocês logo mais. E aí são algumas ações também que eu destaquei nessa metodologia pós-venda, que é o atendimento personalizado. Algumas coisas, na verdade, que a gente ainda precisa aplicar na Promad. Não são todas as coisas que estão aplicadas na Promad hoje, mas são ações que a gente precisa ter no nosso contato com o cliente. O estreitamento da Promad e do cliente. Opa, deixa eu. Estreitamento da Promad Júnior do cliente. Promoção, que é de como a gente vai tentar fechar um novo projeto. E aí o conceito do Customer Success, que eu tinha até passado em outra aula para vocês, que é a respeito de você querer o teu cliente, que teu cliente tenha um desenvolvimento, querer que ele tenha um sucesso naquilo que ele está fazendo, beleza? Então, dos feedbacks, são são 4 feedbacks perdão, 5 feedbacks que a gente tem, 4 sendo realizado desde o momento que a gente finaliza a venda lá até de quando a gente vai verificar se o projeto está sendo mesmo aplicado, que é o feedback de resultado. Então, o feedback de pós-venda vai ser aplicado logo que assinar o contrato. Então, o cliente assinou o contrato, já vai estar ali com o questionário para verificar. O que você achou interessante da proposta? Você achou interessante o preço, a proposta, tipo, do escopo, o atendimento foi interessante. Então, você vai verificar, na verdade, só alguns elementos relacionados à equipe de vendas, aquilo que foi vendido, beleza? E aí o feedback de follow-up vai ser aquele que vai ser aplicado quando estiver executando o projeto, quando tiver 60%, 70% do projeto executado. E aí, isso daí a gente vai saber que está executado 60%, 70% através do project, que vai falar para a gente quanto que vai estar na etapa do projeto ali, beleza? E depois vai ser aplicado o feedback final, que é depois que executar todo o projeto, beleza? A gente falou disso. E o de resultado por fim, depois de 2, 4 meses. Na verdade, a gente colocou de 2 e 4 meses, porque seria interessante aplicar 2 vezes esse feedback de resultado, para saber se está sendo executado depois de 2 meses, e também se depois de 4 meses, ou então até pode ser 6 meses, daí é bem flexível quanto à aplicação, mas é interessante que a gente aplique isso para saber se
deu certo o nosso projeto, beleza? Então, isso daí pode ser combinado com o cliente, tipo, daqui a 2 meses volto para saber se está dando tudo certo, então daqui a só 5 meses. Depende de cada projeto, depende de cada cliente, né? Então, falar que todos os feedbacks estão no Typeform, que está aqui. Depois vocês vão ter acesso também ao Typeform. Estava aberto aqui, na verdade. Fechei. Aqui está logado até já. Tá aqui os feedbacks. Feedback de pós-venda, viabilização, feedback final de resultado, follow-up. Esse follow-up, na verdade, estava aplicado, só que não caiu a resposta aqui. Vou ter que ver o que aconteceu. Final de resultado, como a gente tem alguns projetos que estão em andamento ainda, a gente vai ter que verificar algumas etapas, porque o projeto Dois Irmãos, por exemplo, foi finalizado uma parte, mas a gente está ainda verificando se eles estão aplicando. Então, esse feedback final vai ser aplicado agora, que a gente retornou. O feedback de resultado vai ser aplicado depois de 2 meses. E a parte de fortalecimento de marca ainda está em andamento, então ainda vai ser aplicado o follow-up, final e resultado. Beleza? Então, vocês veem aqui que já teve uma resposta de viabilização, que foi lá do ServiMac, pós-venda, teve 2 respostas. Então, toda vez que vocês forem fazer, vocês vão ter aqui um linkzinho até que vocês vão pegar. Se eu não me engano, se você acessar aqui, eu acho que dá para pegar esse link, que é no Share. Só um momentinho aí, carregar. Aqui. Aqui, ó. Esse linkzinho vocês podem até, na verdade, até acessar pelo celular, que vocês vão apertar nele, vai entrar lá na parte de questionário. Depois vai estar como se fosse algumas perguntinhas, que nem vocês responderam no CPP no passado, que era só selecionar lá as opções para preencher alguma coisa, ou então de alguma coisa da Promage, tanto do processo seletivo. Esse mesmo esqueminha, esse link que você vai utilizar. Você vai perguntando para o teu cliente ali, vai mostrando para ele o que você quer saber do feedback. Finalizou, ele já vai cair direto lá no Typeform, beleza? Então, a aplicação do feedbacks vai ser desse jeito que vocês vão fazer. Pegar um celular mesmo, ali pergunta para o cliente na hora, através do link que vocês acessaram do Typeform, e aí já vai cair a resposta lá no Type, beleza? Só isso. E aí essa análise depois que vocês responderem, vocês vão juntar a EP numa reunião e ver, ó, isso daqui tá bom, isso daqui tá ruim, que pode ser melhorado, que o cliente vai também propor, ou então se estiver tudo ok, vocês só vão deixar lá, vocês vão deixar lá no Typeform só, e depois, quando for calcular NPS e tudo mais, a gente vai pegar essas informações que está lá no Typeform, que ele avalia de 0 a 10, se recomendaria, e a gente vai calcular o nosso NPS, beleza? Acompanhamento do progressão do projeto, isso daí é uma coisa que eu acho que eu nem vou focar muito, na verdade, que é praticamente você conhecer o projeto que você está realizando, conhecer a estrutura analítica do projeto e conhecer o cronograma. Isso daí não tem como vocês fugirem, né? A diretoria de projetos está agora junto com a diretoria de relações comerciais, então agora está a coordenadoria de planejamento e de vendas. Então a pessoa que está vendendo, ela vai conhecer a AP, vai conhecer o cronograma, meio que não tem como você fugir disso. Porém, é importante algumas partes a respeito disso, que é cobrança, é o que a gente tem falado sempre. Ser bem fidedigno aí aos prazos que vocês definirem, aos deadlines. E também isso daqui vai ser importante para aplicar os feedbacks. Logo depois de tal etapa, você vai aplicar o feedback aí de follow-up. Então você tem que saber quando você tem 60%, 70% do projeto tiver sendo executado para você ir lá e aplicar esse feedback, beleza? E o contato pós-finalização do projeto, que é para saber como o cliente está, se aí como está a empresa, às vezes até você poder visitar a empresa depois de uns 2 meses, 3 meses, porque isso interessa para a gente ter esse contato com o cliente, porque aumenta a nossa chance do cliente querer alguma coisa, algum outro projeto, aumenta as chances dele também indicar a nossa empresa para alguma empresa que ele tenha amigo, que ele faça parceria, seja fornecedor dele. Então, todos esses contatos aqui, tanto durante o projeto, anterior ao projeto, após o projeto, vão ser registrados no nosso Plugins, beleza? E também é interessante sempre padronizar
todas as etapas, porque acaba sendo uma rotina que é produtiva. Ela acaba sendo uma coisa que você chega numa rotina, chega numa coisa que você, após a finalização do projeto, já vou aplicar o feedback, já vou então cadastrar no Plumes que foi aplicado o feedback. Essa rotina acaba sendo uma coisa produtiva, que teu cliente vai ver, pô, eles são uma empresa que são padronizados, que tem uma qualidade aí de seguir etapas. Então isso vai ser só cada vez mais coisas para se acrescentar para o teu cliente te indicar, beleza? E aí alguns métodos, isso aí alguns métodos, assim, a gente ainda tem que aplicar na Promage para ver se vai dar certo, mas que são algumas ações que são interessantes para a gente fazer na nossa testar, né, na verdade, na nossa diretoria, para ver se vai dar certo. Quem sabe criar uma newsletter com assuntos e endereço do mercado do cliente. Então, o cliente hoje tem uma empresa de máquina agrícola. Aí falar então um pouco mais do mercado agrícola, mandar uma informação para ele, uma notícia. A gente pode ver até com o brand mais para frente, daí ao decorrer do ano, ao decorrer da estadia de vocês na Promagic, vocês vão verificar se vai ser possível fazer isso, se é interessante ou não. Ter marcado às vezes alguns aniversários da empresa em contato, para mandar uma mensagem através da página da Promad, verificar se existe disponibilidade de comprar o cartão até. Coisas assim, que são simples, mas que tem um atendimento personalizado, você tem esse contato com o cliente mais próximo. Você tornar a Promad uma empresa que assim se preocupa, na verdade, não só em vender projeto, mas também se preocupa com a empresa dele em relação aos funcionários, às pessoas que estão lá dentro trabalhando, beleza? E aí criar esse estreitamento com a empresa, quem sabe até por informativos a respeito de eventos, por exemplo, o nosso CPP, que a gente vai realizar, a gente vai divulgar para os nossos clientes atuais o que está sendo realizado, o que vai ser apresentado, se vou ver a possibilidade de fazer convite também para os nossos clientes para ver as palestras, participação de eventos internos da Promad. Então a gente de vez em quando traz alguns cursos de liderança, cursos da Fundação Estudar, mostrar para os nossos clientes também, ó, mandar um convite ali para o cliente, falar sobre a respeito. E aí também, quem sabe, até fazer uma premiação de produtos. Pô, o cara é o cliente nosso, que custa a gente então fazer um planner para ele também? Pra gente ter ali o logo da Promad no dia a dia dele, ele olhar todo dia que ele for, tem que hoje executar isso daqui de manhã. Aí ele fecha lá o caderninho e tá lá o logo da Promad, ele vai lembrar da gente já. É coisa assim, são de pouco valor, vai ser gasto, com bastante valor agregado ao produto que a gente está oferecendo, ao projeto que a gente está oferecendo, a ideia de fidelização, beleza? Isso daqui, na verdade, também a gente tem que conversar se vai ser feitos esses planners, conversar também com a J de fazer esses calendários para o ano, de ter ali o cliente pendurar na parede dele, tem um calendário, pô, quem não tem aqueles calendários, a mãe de quem não, ou a avó de quem não tem aqueles calendários de uma empresa que está lá, um logo enorme da empresa, e embaixo o calendário que a pessoa vê lá todo dia, que dia da semana vai cair tal dia, alguma coisa do gênero. Então, alguma coisa também a ser estudado, beleza? Aí a promoção, no sentido de cada vez que seu cliente for fechar um projeto novo com você, com a EJ no caso, você poder viabilizar descontos maiores para ele. Então, às vezes eu só tinha ali um desconto de 30% para o cliente, lá no cálculo da precificação, pô, mas o cliente já fechou ali um contrato com a gente. Então, vamos fazer aumentar esse serviço aqui, aumentar esse desconto. Vamos fazer de 40%, 35%, beleza? E também verificar o maior prazo de pagamento, que às vezes a dificuldade maior nem é pagar o projeto, o valor inteirinho do projeto, mas como fazer o pagamento. Então, quantas vezes vocês podem fazer? Vocês conseguem aumentar esse prazo? Quanto mais vezes vocês fecharem o projeto, vão fazer uma linha de crédito, como se fosse isso. Você vai aumentar. O cliente pagou certinho, vamos verificar o histórico dele. Ele pagou todo dia, então dá para fazer em mais vezes aí. Vamos fazer em 5 vezes aí para ele. Vamos fazer em 6 vezes. Isso daí é totalmente dá para conversar dentro da EJ, junto com o pessoal do financeiro, do administrativo financeiro, né? Então, ações que devem ser assim combinadas dentro da EJ, informadas também, conversar com a EJ para ver se todo mundo está de acordo, para ver se rola fazer e aí também tentar fechar mais projeto com o próximo cliente, beleza? E aí a ideia do Customer Success, de você saber todas as dores do seu cliente, até mesmo aquelas que você não pode fazer nada a respeito, que você não pode executar. Então, por exemplo, aquele lá da questão jurídica, a gente falou com o rapaz lá, com o dono da empresa, o Alexandre, que ele falou, olha, Alexandre, a gente não tem como fazer nada para você, porque é uma questão mais de espaço que você vai ter que resolver, como você não tem como mudar de local atualmente,
você vai ter que ver algum jeito de se livrar desses equipamentos dos clientes que não vieram buscar. Então é bom você entrar em contato com o advogado e tal. A gente até, na verdade, passou o contato para ele, para você verificar o que você pode fazer. Ele informou até que tinha procurado na internet o que ele podia fazer e tal, mas é assim, indica a gente, dá suporte, se importa com os problemas do teu cliente, porque vai criar novas oportunidades. Esse negócio que está falando aqui, um cliente apóstolo, um cliente que você que te indica, que conhece teu serviço, que aprecia a tua empresa, te traz mais 5 novas oportunidades. Isso daí não é só assim de chutar uma coisa, daí é uma coisa que é um estudo do Customer Success. Então é bom vocês terem em mente sempre essa proximidade com o cliente, beleza? E aí, acabando de falar de metodologia pós-venda, vou falar um pouquinho do Plumes agora, para finalizar aí o treinamento de hoje. Como que vocês vão fazer aí para aprender a usar o Plumes? Eu ainda estou verificando aí como que eu vou fazer para liberar o acesso para vocês, mas de início, pelo menos vocês já podem assistir as aulas, que é tudo no YouTube, que vai ser bem mais fácil depois quando vocês mexerem. Porque o Plumes é, assim, é tranquilinho de usar. Quando vocês quiserem fazer um novo cadastro, qualquer outra coisa, é uma coisa bem autodidata. Então vocês vão verificar, através aí desse treinamento das videoaulas, cada etapa de cadastro de clientes, cadastro de oportunidades, cadastro de leads, qual a diferença entre essas duas coisas, entre oportunidades e leads, como classificar algum leads, algum cliente aí que você tem uma certa... Opa, tá aqui. Alguma certa ideia do que você vai fazer na próxima etapa, de algum projeto que você vai fazer, algum evento até mesmo que você vai fazer. E também como gerar relatórios, conhecer o teu funil de venda. Cadê aqui? Tava aqui, funil de vendas. Deixa eu achar aqui, pera um pouquinho. Mudou aqui. Mas enfim, você vai conseguir ver toda essa evolução depois de como que você está, como se fala? Como tá funcionando o teu funil de vendas, que é desde que quantas empresas você contactou, quantas empresas você entrou em contato para tentar marcar uma reunião, até quantos projetos você conseguiu finalizar. E aí você vai ver ali, ó, nessa etapa aqui, eu consegui contratar 50 empresas, só que só 10 quiseram marcar a reunião. Então eu vou ter que melhorar alguma coisa nessa etapa de entrar em contato, beleza? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês vão utilizar esse funil de vendas, esses relatórios também, para saber o que está tendo dificuldades do contato com possíveis clientes, beleza? E aí tudo isso vai ser explicado aqui no YouTube. Essa parte de clientes, oportunidades, parte de leads, como criar leads também. E vocês vão assistir esse vídeo, só que tem alguns vídeos que não vão ser necessários assistir. Já vou até falar para vocês quais que são. Cadê? Aqui. Esse e-mail marketing aqui não vai precisar assistir, porque seria uma integração de uma conta de e-mail junto com o Plumes. Então isso aqui não vai ser necessário. Vocês podem pular depois. E se não me engano, eu acho que esse modelo de propostas. Deixa eu dar uma conferida só se é isso mesmo. Esse modelo de propósito também não é necessário fazer. Porque a gente já tem nossa proposta comercial, nosso modelinho já fixado. Então, esses dois não vão ser necessários, beleza? Então, todos menos o proposta, criar modelo de propostas, beleza? E e-mail marketing, tá? Deixa eu dar uma conferida nesse daqui nas propostas nas práticas, porque eu não estou lembrado sobre o que é isso. Esse daqui também, na verdade, não é necessário, gente. Esse daqui é como se a gente estivesse cadastrando a proposta e tal, colocando o produto que está sendo feito. Então, não é necessário também, beleza? A gente só vai fazer o restante. Então, criação de propostas... Aliás, cadê? Criar modelo de propostas, proposta nas práticas e e-mail marketing, vocês não vão precisar assistir, beleza? Então, aí já era 1 hora de vídeo que tinha e baixou para 27, 32, já baixou bastante. Já baixou, acho que uns 25 minutos por aí. Beleza? Vou ter que assistir então mais ou menos uma meia horinha e fazer os resuminhos lá
que a gente fez igual do Project, tá ok? Então, do Plumes é realmente uma ferramenta que vocês só vão mesmo utilizar, saber utilizar na prática, no dia a dia. E vocês vão ter que perceber que cada coisinha que vocês façam com o cliente, cada reunião de equipe que vocês marcarem, será interessante vocês aplicarem de registrar aqui no Plumes, beleza? Porque, deixa eu pegar aqui. Um momentinho só. Que aqui todas as propostas já foram fechadas, então ele não vai ter alguma coisa nova. Porque aqui vocês também podem acompanhar que atividades estão em atraso, quais clientes vocês têm cadastrados, se ele está ativo ou está inativo, se ele está em prospecção. Todas as informações vocês vão conseguir ter aqui no Plumes, beleza? Então fica muito mais fácil você saber o que cada um está fazendo na empresa, saber em que pé que ficou algum assunto na empresa, beleza? Através do Plumes também tem como fazer uma integração no calendário de vocês, você integrar esse calendário aqui, jogar lá para o teu celular, às vezes uma notificação, chegar no teu celular de que você tinha que ter aplicado um relatório, tinha que ter feito tal coisa. Então, fazendo esse cadastro vai ficar bem mais fácil de manter esse contato com o cliente, manter essa padronização do contato, beleza? Então, de tarefa, vão ser então assistir as videoaulas do Plumes, vai totalizar em uma meia hora, 40 minutos total. Então vai ser bem mais tranquilo que nas semanas passadas, que teve o Project. E mandar os arquivos de anotação até domingo seguinte, dia 25/2, até meia-noite, beleza? E aí eu vou passar lá o link do YouTube para vocês e postar também, mandar também todos os arquivos aqui que eu abri hoje no treinamento. Beleza? Ô, B8, Oi. esse acesso ao Plumes a gente vai criar ou já tem? Então, eu vou ter que criar para vocês. Eu estou falando já com o Ronald, porque ele que estava com acesso para... Ah, a Thaís perguntou aqui se já foi respondido. Ele que estava com acesso para liberar os cadastros. Então, eu já pedi para ele aqui para ele liberar para mim esse acesso para cadastrar todo mundo. E aí eu vou cadastrar o e-mail de vocês da Promad e depois disso vocês já vão receber um e-mailzinho lá para criar login e senha e para começar a mexer no Plumes. Tá, demorou então. Beleza? E ele tem aplicativo pro celular também? Se tem. É o que mais uso, na verdade. Eu nem pego tanto no notebook, tanto que eu tô até acostumado a mexer aqui, eu uso mais no celular mesmo. Fechou. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, então. Mais alguma dúvida? Pacola, Thaís? Não, esclarecido, B8. Gostei desse treinamento, essa parte de vendas é bem legal. Beleza. Nesse treinamento a gente vai ter que... também. Beleza, Thaís. Isso daí a gente vai ter que chambrar bastante, tipo, de chegar e fazer reunião. Eu vou querer, na verdade, também que vocês sempre, quando tiver projeto rolando, para vocês sempre apresentarem o projeto, o que está acontecendo no projeto. Então vocês vão perdendo às vezes alguma timidez que vocês tenham, alguma trava que vocês tenham a falar algumas coisas. Eu também, na verdade, gaguejo bastante quando eu vou falar algumas coisas, então eu tenho que preparar muito quando eu vou fazer uma apresentação para cliente. Isso daí, é bom que vai desenvolvendo. Isso daí, nossa, desde que eu trabalhava no banco, velho. Eu tinha 18 anos e tava já gaguejando. Então, nossa, vender pra mim sempre foi uma dificuldade, mas dá certo, sabe? Treinando dá certo. Sim. O negócio é persistir. Isso aí. Então, é isso aí, gente. Vou passar já as coisas no Slack logo que acabar aqui. Já vou começar a mandar lá, postar o vídeo e tudo mais. E mandar, então, receber lá o de vocês no domingo. E que o Pacola, no caso, vai estar na imersão, né? Daí, se precisar tirar qualquer coisa, daí pode mandar aí no Slack, pro WhatsApp, o que for, tá bom? E demais, só isso mesmo. A gente finalizar. Liberados. Fechou então, B8. A gente se vê então na imersão, hein, parça? Beleza, nego. Até lá, velho. Quinta-feira eu tô colando. Boa noite aí. Boa noite, Thaís. Boa noite, parceiro. Beleza. Tchau. Boa noite, Caio. Boa noite, Eric. Boa noite, Flocos. Beijão. Até logo, viu?